Hoje nós vamos falar sobre o que eu considero a principal fonte de erro na medição de vazão com pitometria, tá? É uma questão um pouco simples de ser evitada, mas se você não prestar atenção, pode te dar grandes erros com a medição em pitometria, tá? O que seria essa fonte de erro? Seria a questão do alinhamento do seu pitô com a tubulação. Então eu já deixei aqui preparado um tubo e vou instalar aqui na prática o pitô para mostrar para vocês o que seria essa questão do alinhamento e também como evitar esse tipo de erro, tá? Sejam todos bem-vindos. Esse aqui é a nossa série de vídeos da pitometria além do manual. Essa série de vídeos aqui no canal da Sanova, ela objetiva nós apresentarmos para vocês os conteúdos dos manuais de pitometrias mais refinados e também muito além, que são os conteúdos da prática. Muitos e muitos anos de experiências que eu possuo em pitometria, vou passar para vocês esses conteúdos, tá bom? O meu nome é Paulo de Oliveira e eu sou o seu professor de pitometria. Como prometido, já vou começar aqui na prática, inserindo o meu pitô na tubulação e aí para mostrar para vocês aqui essa questão do alinhamento. Vamos lá! Então vou pegar aqui o meu pitô e vou inserir ele na tubulação. Aqui só vou abrir o parafuso. Vamos inserir. Pronto, perfeito. Já está inserido aqui o meu pitô na tubulação e vou mostrar para vocês a questão do alinhamento, tá? Então toda vez que a gente insere tanto o pitô quanto o galgador aqui na tubulação, os manuais nos pedem para você alinhar o pitô com o tubo, né? Então o que você vai fazer? Você primeiramente vai olhar aqui exatamente qual o seu alinhamento do tubo e vai colocar o pitô no mesmo alinhamento. O ideal é você se posicionar de frente ao tubo, né? Assim por cima mesmo, olhando a direção do tubo e colocar o pitô no melhor alinhamento possível com a tubulação. Se mesmo assim você ainda não tiver 100% seguro do alinhamento do pitô, você pode fazer algo a mais, inclusive. Tem a sua própria régua, que é um instrumento de pitometria, né? Nós utilizamos a régua para poder fazer as medições aqui das alturas. Você pode pegar a sua régua e colocar ela lateralmente ao pitô. Olha, veja bem, né? Posso colocar ela aqui apoiada no meu pitô, tá vendo? Tô só com a minha régua aqui apoiada, tá? Vou até entortar um pouquinho para vocês verem como tá, ó. Ela está apoiada ao lado do meu pitô. E o que eu faço? Quando eu tiver com o pitô exatamente alinhado com a tubulação, a minha régua também vai estar mostrando o próprio alinhamento da régua será o mesmo alinhamento da tubulação. E eu tenho aí mais confiança que o meu pitô está alinhado, tá? Por que eu faço isso? Por que toda vez eu tenho que alinhar o meu pitô com a tubulação? Né? Se eu não deixar um pouquinho desalinhado, não é a mesma coisa? Não está tudo inserido igual? Não, não é a mesma coisa. E eu vou mostrar agora para vocês o porquê, tá bom? Então, primeiro de tudo, o meu pitô, quando ele estiver fazendo a medição efetiva, ele vai estar na posição aberta. Então eu vou trocar aqui para a posição aberta para poder demonstrar para vocês. Tá? Só trocar aqui em cima. Agora o pitô está na posição aberta. Inclusive, ó, vou dar uma entortada para vocês verem, olha lá, como ele fica certinho na posição aberta, tá? Mas não é assim, pelo amor de Deus, não é assim que nós vamos medir. Vamos medir sempre alinhados, tá? Por que nós temos que medir, então, alinhado, finalmente? Porque a minha vazão na tubulação, ela está passando no sentido do tubo, certo? Ela vem de trás, aqui seria de trás para frente. Tá indo aqui, ó, no sentido do tubo. Então, as minhas tomadas de pressão, elas têm que ficar exatamente alinhadas com o sentido do tubo, para que ele possa pegar exatamente o sentido da minha vazão. Se eu não tiver esse alinhamento perfeito, vai me acarretar erros de medida, tá? Inclusive, trouxe aqui para vocês
a norma de pitometria, ABNT NBR ISO 3966, tá? Inclusive, editor, coloca para mim aqui a página que eu estou olhando aqui da norma, tá? Então a própria norma já te traz um gráfico que te mostra aqui na seção que chama sensibilidade do tubo de pitô à inclinação. Ele coloca aqui um gráfico que vocês devem estar vendo, né? E esse gráfico ele mostra mais ou menos o erro que está associado com a sua inclinação do seu pitô. Então até ali uns 10% de inclinação, a gente não tem um erro tão significativo, né? Ficaria ali no máximo 1% de erro adicional. Já se você tiver o pitô alinhado a 20 graus, né? Você teria então um erro ali na casa de 6%. Nossa! 20 graus já teria uns 6% de erro adicional. É isso mesmo, tá? Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o que seria um desvio de 20 graus, tá? Ver se vocês conseguiriam colocar nesse tamanho, né? Então aqui seria 0, né? Considerando que eu consegui colocar 100% perfeito. 45 seria mais ou menos isso, tá? E 20 graus seria esse tipo aqui de alinhamento. Então você pode ver que ele está um pouquinho torto, né? Olha aqui com a régua, dá para ver bem. Olha, tá um pouco torto. É uma coisa bem visível você conseguir, ó, 0 estaria aqui, 0 seria esse alinhamento e 20 graus seria mais ou menos esse alinhamento aqui, olha. Então é perceptível o desalinhamento, tá? Principalmente com a régua. Se você simplesmente olhar com o pitô e a tubulação, também dá para ver esse que está desalinhado, o 20 graus. É bem óbvio que está desalinhado 20 graus. Então, o que acontece? Fica evidente que nós temos que alinhar para evitar este erro. Então, se você olhar lá, voltando ao nosso gráfico, a partir dos seus 20 graus, esse erro vai aumentando assim exponencialmente, tá? Com 30 graus já pode chegar lá a 20% de erro, tá? Só de você aumentar mais um pouco aqui, 30 graus já vai chegar a 30% de erro na sua medição, tá? Então, essa aí é a questão do alinhamento e essa aí é a principal fonte de erro da pitometria. Porque quando você está fazendo, é normal, você está lá, insere e tal, mexe, não sei o quê, aí você vai sair, você acaba dando uma mexida, dando uma desalinhada. Isso, inclusive, já aconteceu comigo, tá? Quando eu cheguei um belo dia, eu olhei o pitô assim, cheguei para retirar, tá torto. O que eu tenho que fazer? Cancela, joga fora toda a medição. Toda a medição está prejudicada. Se tiver ali acima de 10 graus, você já está com um erro significativo. 15 graus, 20 graus, já sobe lá, 30 graus já sobe para 6%, 20%, 30% de erro, tá? Então essa aí que é a questão principal. Nesse momento você já deve imaginar que esse tipo de cuidado, principalmente aqui com o alinhamento do seu pitô com a tubulação, deve ser ensinado e insistido reiteradamente com a sua equipe de pitometria. É por isso realmente que nos meus cursos presenciais, que eu vou na sua empresa e estou ali junto com o operador, né, eu mostro especificamente para o operador, ó, a importância do alinhamento, e aí fazemos na prática, exaustivamente, mostrando a linha, cobrando, 20, 30 vezes se for preciso, cobrando, ó, a linha, mantém o alinhamento. E ali durante todo o procedimento com o pitô, seja fazendo o fator de velocidades, seja durante a medição, para retirada, qualquer passo que estiver fazendo com o pitô, você acaba pegando esse hábito mesmo de alinhar, alinhar, alinhar. E eu, como professor, vou cobrando ali no curso presencial dentro da empresa esse alinhamento dos alunos. Então, assim, também você deveria manter esse hábito aí no dia a dia, né? Depois de você ter o seu curso de pitometria, manter ali sempre enfatizando com os profissionais de pitometria para sempre manter esse hábito do cuidado com o alinhamento da tubulação. Se tiver interessado em cursos presenciais de pitometria na sua empresa, link na descrição. Recapitulando um pouco aqui o conteúdo, tá? Lá no começo do vídeo eu mostrei para vocês
eu expliquei que era muito importante que o nosso pitô ficasse alinhado com o tubo. Por quê? Porque assim nós garantiríamos que o fluxo de água que estava passando aqui nessa tubulação esteja batendo diretamente ali, bem alinhado, de cara ali no meu tip, certo? Isso é muito importante para garantir uma medição com precisão, que esse fluxo esteja batendo diretamente no meu tip. Só que infelizmente essa não é a única condição necessária, certo? Por quê? Nós até então no vídeo, nós estamos procurando alinhar a haste do meu pitô com a tubulação. Só que isso não garante automaticamente que o meu tip estará alinhado com o fluxo. Por quê? Se a haste do pitô está alinhada com a tubulação, não necessariamente o tip está alinhado com a haste. Eita, pode estar desalinhado? Pode. Dependendo de como você fez ali a manutenção, né, do seu equipamento, na hora de colocar os parafusos aqui certinho, pode ser que o seu tip tenha ficado um pouquinho torto e não tenha alinhado com a haste, tá? Portanto, é necessário fazer um segundo tipo de verificação. Então nós primeiro verificamos se a sua haste está alinhada com o tubo. Agora vamos fazer um segundo tipo de verificação, que é verificar se o seu tip está alinhado com a haste. Para demonstrar esse segundo passo de verificação, eu vou ter que retirar aqui então o meu pitô da tubulação. Me deem só uns minutinhos que eu já vou retirar e explico para vocês. Pronto! Agora eu já retirei o meu pitô da tubulação, tá? Então isso aqui é o procedimento que você vai fazer logo antes de ter as medições, tá? Você chegou do campo, tirou lá o seu pitô e agora você vai instalar ele aqui nesse tap, tá? Antes de fazer a instalação, o que você deve fazer? Verificar o alinhamento. É aí, na verdade, que você distingue quem são os pitometristas profissionais e quem são os amadores, né? O amador, ele já vai afobado direto fazer a instalação. O profissional não, ele tem que primeiro, antes de instalar, conhecer o seu equipamento, tá? Portanto, o que ele vai fazer? A primeira coisa, antes de instalar, vai abrir aqui o meu pitô, tá? E vai retirar os meus tips para fora. Então ele já vai verificar o quê? O alinhamento antes de fazer a instalação, tá? Então tirei aqui, vou abrir com bastante espaço. E o que eu vou fazer? Vou abrir os meus tips, tá? Coloco aqui, abro a minha trava, coloco na posição aberto ambos os tips e vou olhar os meus tips de frente, tá? Então você coloca aqui bem alinhadinho, tá? Primeiro de tudo, você coloca os seus olhos, você coloque a haste alinhada diretamente com os seus olhos, bem à frente, bem no meio entre os seus dois olhos e deixe a haste bem alinhada. Como é que você sabe que a haste está perfeitamente alinhada? Os seus olhos, eles vão permitir você visualizar um pouquinho da haste à direita e um pouquinho à esquerda dela, das bordas da haste, tá? Um pouquinho aqui desse lado e do outro. Para você saber então que a haste está perfeitamente alinhada, quando os dois lados têm exatamente o mesmo tamanho. Se você fizesse assim, você veria mais uma das bordas. Assim, mais a outra borda. Agora, bem no meio, está vendo exatamente o mesmo tanto das duas bordas. E agora, depois que a sua haste está alinhada com a sua visão, você vai olhar para o seu tip. E o tip tem que estar da mesma maneira. Você tem que ver exatamente metade do tip à esquerda, metade do tip à direita. Se você ver isso, quer dizer que está alinhado, tá? Depois você repete o procedimento com o outro lado. Alinhe a haste com a sua visão e veja o seu tip. Se estiver exatamente metade à direita, metade à esquerda, significa que ele está perfeitamente alinhado. Maravilha, né? Vou colocar aqui então, vou pedir para o editor colocar para mim aqui um tip levemente desalinhado, tá? Ele vai ficar um pouquinho tortinho, você vai ver
um pouco mais de um lado do que de outro. No caso aqui, eu desalinhei um pouquinho para o lado de lá, estou vendo um pouco mais a borda direita do chip e um pouco menos a borda esquerda. Esse aqui, então, é o segundo procedimento interessante. Vamos fazer um resumo do vídeo inteiro? Vamos lá! Então, o que a gente viu nesse vídeo hoje? Vimos que é muito importante você garantir o alinhamento dos seus chips e do seu pitô inteiramente com a tubulação e com o fluxo de água. Dessa forma, você vai garantir as medições com a melhor precisão possível. Tá? Para fazer isso, você tem que seguir 2 passos de verificação. Um passo antes da medição, onde você vai vir aqui diretamente observar o alinhamento dos seus chips com a sua haste. Esse é o primeiro verificação. Então, depois que você assegurar isso, assegurei, beleza, está tudo alinhadinho. Aí sim posso inserir o meu pitô na tubulação e aí eu vou verificar este alinhamento aqui, o alinhamento do pitô com o tubo, certo? Quando o pitô está dentro da tubulação, eu não verei mais o chip, só verei a haste do pitô e o tubo. E aí eu tenho então minha segunda verificação, alinhando a minha haste do pitô com o tubo. E aí, resumo de tudo, coloca aqui para mim, editor. Primeiro passo, verificando que o chip está alinhado com a haste. Segundo passo, verificar que a haste está alinhada com o tubo. Então, se juntarmos essas duas condições, chegaremos que o chip, se eu garantir as duas coisas, eu vou garantir que o chip estará alinhado com o tubo e também com o meu fluxo de água, a minha vazão. Lindo, né? Eu amo pitometria, porque pitometria é onde a teoria da medição de vazão encontra a prática e a gente pode ver isso diretamente com o equipamento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tanto quanto eu gostei de fazer, e não deixe de deixar o seu curtir aí, aqui embaixo, tá? Deixa o seu curtir, martela aí o botão de curtir, você deve ter gostado muito e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante para o seu desenvolvimento em pitometria, tá? Deixa o seu curtir no vídeo e também coloque comentários nos vídeos se você quiser sugerir algum vídeo futuro, tá? Alguns outros assuntos. Prometo que eu vou dar uma olhadinha nos comentários e de vez em quando vou também comentar e responder alguns dos comentários de vocês. Muito obrigado, esse é o nosso vídeo de hoje e até a próxima. Valeu!